Qual é o verdadeiro nome de Deus? Com certeza, muitos nomes já falaram para você que representam a Deus. Com certeza, você crê que alguns nomes que aparecem na Bíblia são nomes de Deus, mas o que a cultura judaica e o hebraico podem nos dizer sobre qual o verdadeiro nome de Deus? Fica aí, porque eu vou, através desse vídeo, falar para você qual é a visão da cultura judaica e do hebraico sobre o nome de Deus. Eu sou Marcelo Sampaio Morê, professor de hebraico, e quero passar para você esse conteúdo gratuito para abençoar a sua vida. Mas antes, eu quero pedir a você um favorzinho. Posso pedir? Que você se inscreva aqui no meu canal, que você ative aí o sininho, coloca lá todas nos sininhos, porque toda semana, 2 vezes por semana, eu gravo vídeos como este para abençoar e enriquecer o seu conhecimento. Então, clica aqui embaixo e se inscreva no canal, porque com certeza você vai estar nos ajudando a levar esse conteúdo mais longe. E também não se esqueça de dar o joinha, de curtir, faça isso já, porque no final você vai acabar esquecendo. Eu já esqueci assistindo vídeos tão bons e eu esqueci de curtir. Então faça isso agora, vai lá, curta e com certeza será uma bênção. Vamos lá então para saber qual é o verdadeiro nome de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela com você e vou apresentar aqui para você a minha... Isso aí, ó. Compartilho aqui do meu lado, do lado de cá, está a tela para você ver tudo que eu vou apresentar. E eu estou aqui, ó. Estou aqui e vou estar conversando com você pequenininho aqui, porque o mais importante está aqui do meu lado, que é o que eu vou apresentar aqui para você. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Nós vamos ver isso agora e vamos, com isso, esclarecer essa dúvida. Então, qual é o verdadeiro nome de Deus? Primeiro, eu preciso entender essa outra pergunta. O que é um nome? Se eu quero saber qual é o nome de Deus, primeiro eu preciso entender o que é um nome. Qual é a definição do que é um nome? Então vamos lá para a definição. Nome é uma palavra que consegue dar conta de alguma coisa, ou seja, consegue explicar e lhe fazer visualizar o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se eu falar um elefante rosa com a tromba amarela e orelhas vermelhas, provavelmente essa imagem apareceu aí na sua mente. Como que ela apareceu? Porque eu dei um nome, eu dei uma descrição, né? E quando eu falei elefante, você já visualizou um elefante. Como se eu falar casa, você visualiza uma casa. Então o nome, ele dá conta. O nome, ele é suficiente para apresentar na sua mente alguma coisa. Agora, falando com relação a Deus, será que uma palavra é suficiente para identificar a Deus? Será que uma palavra tem condições de apresentar a Deus? Essa palavra é o nome de Deus. Então, essa palavra, quando você falar, você está falando de Deus, porque essa palavra corresponde a tudo que Deus é. Essa palavra preenche tudo que Deus é. Será que existe uma palavra que seja capaz de apresentar isso? Segundo os rabinos, os cabalistas, há 72 nomes diferentes para o Eterno no Tanar, que nós chamamos, muitos chamam de Primeiro Testamento, outros chamam erroneamente de Velho Testamento, mas é ali os livros de Gênesis a Malaquias na Bíblia cristã e no Tanar, de Gênesis ao livro de Crônicas, né, de Bereshit ao Devrei Hayamim. 24 livros, que na nossa são, na Bíblia
comum cristã, são mais de 24, mas corresponde ao mesmo conteúdo. 72 nomes, que nós sabemos, não quero aprofundar porque não é o tema, que são 72 emanações, enfim. No caso do Eterno, nosso Deus, é impossível dar um nome para ele. Veja que eu estou colocando aí na tela para você, para ir ficando fácil de você entender. No caso do Eterno, é impossível, eu destaquei aí, impossível um nome para ele. Por quê? Porque nenhuma palavra, frase ou livro seria capaz de descrevê-lo. Então, qual é a palavra, qual é o nome que seja capaz de dizer, este nome descreve tudo que Deus é. Este nome é suficiente. Eu sei que você está pensando aí, me questionando e pensando assim, não, mas não pode ser, mas tem um nome aqui na Bíblia, que aparece, tem outro nome aqui, que aparece. Calma. Quando nós falamos isso, eu falo isso, que é impossível dar um nome para o Eterno, vem outra pergunta, vem outro questionamento, né? A partir dessa pergunta vem outra pergunta, que deve ser o que você já deve estar pensando. Deve ser o que você já deve estar pensando. Você que é conhecedor da palavra de Deus, você já deve estar pensando isso. Que é o quê? Essa pergunta. Mas e esse nome que aparece no primeiro versículo da Bíblia, ou do Tanar? E esse nome que aparece no Sefer Bereshit, no livro do Gênesis, né? No capítulo 1. E esse nome que aparece lá, né? Aqui, Sefer Bereshit, capítulo 1, né? Que está aí, ó. Eu vou ler para você aí que está em hebraico, ó. Bereshit, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para você. Que é aqui, ó, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Haaretz. Né? Esse é o primeiro versículo da Bíblia. E o que é que nós vemos? Que aparece aqui já o nome de Deus. Qual é a tradução? Bereshit significa, né, a palavra Bereshit. O B é um prefixo, no, na. Reshit vem da raiz rosh, que é cabeça, então na cabeça, mas traduzindo fica no princípio, no início, no pensamento. Bará é o verbo, é fazer, mas não é o fazer humano, porque existe outro verbo, que é o verbo assá, que é o fazer, o executar. Esse verbo bará corresponderia mais ao pensar, ao formular no pensamento, e aí vem a palavra importante para a nossa explicação aqui, que é essa palavra que está aparecendo aí, que é a palavra Elohim. A palavra Elohim é a palavra que é considerada um nome do Eterno, o primeiro nome do Eterno que aparece aqui na Escritura. Primeiro nome do Eterno. Então, Elohim seria o nome do Eterno. Elohim seria o nome do Eterno. Agora, eu preciso entender, né, que Elohim, ele é uma palavra que costumeiramente é traduzida na sua Bíblia, em português, como sendo Deus, né? Elohim é traduzido como sendo Deus, o Senhor já é outra palavra, mas geralmente se traduz Elohim como Deus. E Elohim, que é traduzido como Deus, mas não significa só Deus. Significa Deus, significa juiz, pode ser traduzido também como deuses, no plural, porque quem tem um pouquinho de conhecimento do hebraico sabe que esse final, im, é um final de um plural, né, de uma palavra que vem do plural, e aqui há um debate muito grande, porque essa palavra Elohim também significa anjos, e há um debate que nós podemos fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, explicando isso. Há um debate aqui sobre o que é esse Elohim, se é
Deus, se são juízes, se são deuses, se há mais de um Deus, se é Deus e os anjos. Então há um debate que não é o foco da nossa aula aqui. Mas para você saber que Elohim significa mais do que apenas Deus. Elohim é um nome que remete à criação. Uma coisa importante que você tem que analisar é que quando você vai analisar uma palavra bíblica, a tradução, a interpretação não sai do nada. Então veja, Elohim é responsável por todo o sistema da natureza que vem através da biologia. Por isso Elohim está ali. Bereshit bara Elohim. Por quê? Porque o sentido daquela frase, daquele versículo, é para dizer sobre toda a criação do Eterno. Então, Elohim fala de todo o sistema que Deus criou, de todo o sistema biológico que Deus criou. A palavra biologia, o estudo da vida, do princípio da vida, né? Aí vindo de uma tradução do grego. Então, nós temos que entender que, mas como assim? Usando a gemátria, que é a matemática nas letras hebraicas, podemos ver isso mais claramente quando comparamos com a palavra natureza no hebraico. Então veja, o nome Elohim, não esqueci ainda qual é o verdadeiro nome de Deus. Calma, eu vou chegar lá. E aqui nesse ponto é bom você já ir lá e dar o joinha se você não deu. Mas continuando aqui, não esqueci não, eu vou falar. Mas veja, por que eu estou dizendo que Elohim, ele corresponde também, ou você pode interpretar como a criação de toda a natureza, de toda a bio, né, do mundo. E até transcendental, do mundo, transcendental não, mas externo ao mundo que nós vivemos, a Terra, né, mais externo. Por quê? Quando você pega pela gemátria, quem não conhece muito bem a gemátria, que faz parte, né, da análise do texto, gemátria para quem não sabe, quando você usa as letras como números para chegar a um entendimento daquela letra. Então, nós temos aí a palavra Elohim, né, que está aí na sua tela. Temos que tem o valor numérico 86. Mas, Marcelo, como é que você chegou nesse 86? Aqui o Aleph vale 1, o Lamed, ele vale 30, o Rei vale 5 e o Mem final vale 40. A soma dessas letras é o número 86. Então, esse número saiu da soma das letras que eu estou apresentando, que formam a palavra Elohim. Ok? Seguindo, a palavra Hateva, que significa natureza. Hateva, que significa natureza. Há uma conexão espiritual porque Hateva tem o mesmo valor numérico de Elohim. Hateva, a soma das letras dá 86. E a soma das letras Elohim também dá 86. Então, o que é que nós temos aqui? Um sinal de uma relação espiritual. De uma relação espiritual muito forte. Então, mais do que ser um nome de Deus, há um pano de fundo para que eu entenda que ali Deus está criando toda a bio, tudo que existe. Então, aqui Elohim é Deus. E seguindo aqui, Marcelo, então qual é o nome de Deus? Aqui nós chegamos a uma conclusão. Qual conclusão? Que os nomes de Deus são rótulos para nos fazer entender as suas manifestações. Então, a palavra Elohim que você viu ali
o Eterno permitiu que aquela palavra fosse colocada, não apenas para mostrar, mas aquela palavra Elohim estava por trás daquela palavra toda a criação, toda a biologia humana e do mundo, né? Então, para você entender, é o quê? Quando você vai ao mercado, você vê lá um pote de maionese, o pote escuro, não transparente, mas escuro. E como você sabe que é um pote de maionese? Porque tem um rótulo escrito maionese, a marca da maionese, o peso, os ingredientes. Você lê, você pega, você olha e diz: aqui dentro desse pote tem maionese. Mas como é que você sabe? Porque você viu o rótulo, que por trás daquela embalagem, dentro daquela embalagem, tem maionese. Então, os nomes de Deus, mais do que apresentar a Deus, ele está nos dando um sinal do que está por trás. Então, cada manifestação de um nome do Eterno tem como objetivo mostrar uma manifestação do Eterno. E por que, Marcelo? O nome Elohim, ele não cabe em si para que eu entenda Deus por completo, mas para que eu entenda Deus como Criador de todas as coisas. O nome Elohim, ele esconde toda a criação. Então, o Eterno, ele não cabe em apenas uma palavra. Ele não cabe em apenas uma palavra. E aqui é importante que eu mostre para você um nome que você precisa ter cuidado. Um nome que muitas pessoas, o cristianismo e as religiões acabaram usando esse nome de maneira, e até hoje usam em canções, de maneira errônea. E qual é esse nome? É o nome mais íntimo do Eterno. O nome mais íntimo do Eterno, que é o tetragrama, que é esse que eu estou apresentando para você. Yud Rei Vav Rei. Yud Rei Vav Rei não pode ser transliterado. O que significa transliteração? É eu pegar o Yud e eu colocar a letra I, que é do meu alfabeto. Eu pegar o Rei e eu colocar a letra H, que é do meu alfabeto, que corresponde à vocalização do H. Eu pegar o Vav e eu passar para o V, ou do nosso idioma, o Vav corresponde à vocalização do V. Eu pegar o Rei, que corresponde à vocalização do H, e eu escrever isso. Não pode. Eu não posso tentar traduzir o tetragrama. Não pode. E por que eu não posso? Porque aqueles que leem e estudam a palavra do Eterno sabem que este nome é o nome mais íntimo. É o nome que aparece nos contatos mais íntimos do Eterno. O salmo mais famoso da Bíblia, o mais famoso, o Salmo 23, aparece lá, Yud Rei Vav Rei. Aparece lá no primeiro versículo. Gênesis 12, Sefer Bereshit, Perek Yud Beit, o livro de Gênesis, capítulo 12, na chamada de Avraham Avinu, ele diz, Vaiomer Adonai Avraham. Quando eu disse Vaiomer Adonai, aqui Adonai é o tetragrama. Porque quando o tetragrama aparece, Yud Rei Vav Rei, é substituído por Adonai, que significa Senhor. Então, na sua Bíblia, quando está Senhor, provavelmente ali era o tetragrama. Ali era o tetragrama. Então, aparece também no Êxodo, Sefer Shemot, o livro do Êxodo, capítulo 3, quando o Eterno está falando com Moshe Rabino. Ali aparece o Yud Rei Vav Rei. Então, você vê que esse nome aparece num relacionamento íntimo que o Eterno está tendo. Salmo 23, relacionamento íntimo, de cuidado. Olha, eu sou tudo para você, né? Eu sou tudo para você. Ele diz ali, o Salmo 23, primeiro versículo. No Gênesis 12, a chamada
do pai da fé, a chamada do grande patriarca Ravino. E Êxodo, Sefer Shemot, capítulo 3, livro do Êxodo, capítulo 3, a grande chamada mesmo para que Moshe volte para o Egito resgatar o povo da escravidão. Esses são 3 exemplos, mas poderíamos analisar mais para que você veja que esse é um nome íntimo, mas mais do que isso, esse nome, ele aparece, Yud Rei Vav Rei, ele aparece nesse verso, nesse versículo. Que é que diz esse versículo? Este é o nome que não pode ser traduzido, transliterado ou falado. Ele aparece nesse versículo que você está vendo aí, embaixo do tetragrama. E o que diz esse versículo? Não tomarás o nome de Adonai em vão. O nome que não é para ser tomado em vão é esse, o tetragrama. É esse nome que foi traduzido por Jeová, por Javé, por Iavé, e não se pode traduzir, usar ele de maneira vã. Então, qual é o verdadeiro nome de Deus? Qual é o verdadeiro nome de Deus? O verdadeiro nome do Eterno, ele está composto de todos os nomes. E por quê? Porque Deus, ele não cabe em um nome. Deus, os nomes de Deus são rótulos para aqueles que se dedicam a buscar o conhecimento, para nos fazer entender as suas manifestações. O Eterno não cabe em um nome. Não existe um nome que seja o nome que preencha tudo que Deus é. Porque Deus não cabe num nome. Deus não cabe em um nome. Mas ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras. E na Bíblia Sagrada, cada nome, quando aparece um nome, está por detrás daquele nome uma manifestação, um sinal do que ele vai fazer. Eu espero que você tenha gostado. Aqui embaixo você pode comentar à vontade, discordar, concordar, fazer o seu comentário. É muito bem-vindo, só não permitimos palavrões e xingamentos, mas é permitido que você comente, tá bom? Olha, que o Eterno te abençoe e eu espero que esse vídeo contribua com o seu crescimento espiritual. Shalom, shalom, que o Eterno seja com você.